Bom, doutora Patrícia, hoje estamos aqui conversando com a senhora sobre eleições, já que estamos chegando pertinho de umas eleições no Brasil, uma das mais importantes dos últimos anos. A senhora tirar alguma dúvida de alguns telespectadores nossos. Para começar, assim, teve algumas novidades sendo eleições, né? Por exemplo, os diretórios municipais, eles terão que prestar conta de justiça eleitoral, mesmo não tendo candidato na cidade deles? Sim, eles têm que prestar contas, mesmo não tendo candidato, mesmo sendo uma eleição a nível federal e estadual, houve essa mudança, eles têm que prestar contas, eles têm que abrir conta específica em banco para isso, mesmo que não tenha movimentação nenhuma, mas são exigências da legislação eleitoral que têm que ser atendidas, né? Também é muito comum acontecer, né, sabe, que eleição, principalmente no dia mesmo, aquelas bocas de urna, né? Caso aconteça, quais são os prejuízos que essas pessoas vão ter? Boca de urna é crime. A pessoa pode responder a um processo criminal, pode inclusive ser presa, né? Se não cumprir, se não houver suspensão de processo, enfim, ela pode inclusive ser recolhida. No dia da eleição vai ter a brigada, vai estar a postos, os fiscais de partidos também e os próprios servidores da Justiça Eleitoral vão estar atentos para evitar que aconteça a boca de urna, né? Ela é uma prática que é proibida pelo Código Eleitoral e que prejudica o bom andamento, né? Até porque até o dia da eleição o eleitor já teve todo o tempo para tomar a sua decisão, então a boca de urna ela é perigosa também, porque pode acirrar ânimos, pode dar aso a discussões, a brigas. Então, a gente vai ter um contingente da brigada, já pedimos auxílio da brigada justamente para nos ajudar nessa fiscalização e na repressão. Na hora, a pessoa pode ser presa em flagrante, inclusive. E as urnas já estão preparadas para o dia da votação, tanto Guaíba quanto Eldorado? Sim, a gente está trabalhando, a preparação, a gente está dentro de um calendário, né, que a gente segue um calendário, que é um calendário da Justiça Eleitoral. As urnas passam todas por uma conferência, a gente gera todas as mídias, depois a gente faz impressões que a gente chama da zerésima, para ver se aquela urna está zerada. Enfim, a gente faz todo um procedimento para ver se aquela urna não tem nada ali dentro, se ela está zeradinha. E elas estão todas prontas. Fora isso, nós temos um número de urnas de contingência, que são aquelas urnas para substituição, se houvesse uma urna quebrar, se houver algum problema, né? Então, havendo esse problema, a gente faz a substituição da urna no momento mesmo. A urna toda, ela tem um que eles chamam flashcard. É um cartão, é como se fosse uma espécie de um pendrive, digamos assim, né? E ali ficam todas as informações, então se a gente tiver que fazer algum tipo de substituição, não se perde as informações de quem já votou. Acho que isso é bem importante, né? Para as pessoas entenderem. E tá tudo tranquilo e o pessoal tem que cuidar para não acreditar em muita boataria a respeito de urna, porque tem muita boataria, tem muita especulação. Há todo um trabalho, são diversos técnicos. Aqui mesmo nós temos técnicos que estão trabalhando exclusivamente com a gente nessa questão das urnas, justamente para evitar fraudes e para evitar... A urna ela vai para o local de votação zeradinha, sem nenhuma informação. E caso falte luz durante o processo das eleições, a urna consegue funcionar assim mesmo? Se houver, assim, se no último dos últimos faltou luz, não, porque a gente não vai ter um gerador, né? Ela vai ter uma carguinha ali por um tempo e depois ela não vai funcionar. Eventualmente, em último recurso, se recorre a uma urna de papel das antigas. A gente tem isso, mas nunca se precisa. Normalmente se consegue resolver. A gente está com um problema numa escola aqui que teve um destelhamento, que teve um problema eletrônico. Talvez a gente tenha que fazer alteração, mas eu acho que não vai precisar, porque a gente já esteve lá com os técnicos, a gente verifica todos os locais antes. Então, eu acho que a gente não vai ter nenhum problema de mudança de local. E agora vamos para a cidade de Eldorado do Sul. Teve a biometria, mas muitos não o fizeram. Quantas pessoas, mais ou menos, estão, assim, podemos dizer, anuladas de votar nessa eleição? Olha, cerca de 5.000 pessoas estão sem o título agora porque não fizeram um recadastramento, né? Elas não vão conseguir votar nessa eleição. Elas vão ter que, depois, quando passar, a partir de 7 de novembro, elas podem comparecer aqui na Justiça Eleitoral. Não adianta vir aqui agora também, porque os prazos de recadastramento já se encerraram. E essas pessoas vão ficar impedidas de votar. Inclusive, elas vão ter que apresentar algum tipo de justificativa para a Justiça Eleitoral ou pagar, tem uma multinha que se paga, né?
Se a pessoa ela ficar 3 eleições sem votar, ela perde o título também. E o que acontece quando perde um título? Isso dificulta para fazer concurso público, para fazer uma emissão de passaporte, a pessoa não consegue emitir passaporte, então ela tem que vir aqui regularizar, pagar uma multa para poder fazer passaporte, para poder participar de concursos públicos, enfim, assumir cargos públicos também, né? Muitas, como o CC, por exemplo, um cargo de prefeitura, alguma coisa assim, é exigida a quitação eleitoral. Então, há como regularizar, mas é importante que as pessoas procurem ficar com a situação regularizada. E também é importante que as pessoas votem. A gente tem que deixar isso claro, por mais a gente sabe que essa é uma eleição difícil, que está muito polarizada, que os ânimos estão muito acirrados, mas também muito fake news, é muita informação incorreta, inclusive quanto ao efeito de um voto nulo, de um voto em branco, de não votar, né? Na verdade, quando a gente fala em eleição de 50% mais um dos votantes, é dos votantes. Então, quem não votar está contribuindo para que aquele mais votado por quem foi votar se eleja, né? E não ao contrário, né? Então... Você tocou num ponto interessante que é muito discutido às vezes em redes sociais. Eu vou votar em branco porque eu não estou interessado em ninguém, mas uns dizem que ajuda o que está na frente, outros dizem que é o nulo. Afinal, um voto nulo ajuda ou não o que está na frente? Na verdade, assim, ele não é contabilizado, né? E dando um exemplo, pode acontecer, se nós tivermos mais nulos do que votos válidos, ainda assim a pessoa vai ser eleita com a maioria que ela tiver dos votos válidos. Então, achar que votar em branco ou votar nulo pode de alguma maneira comprometer ou levar a novas eleições, isso não acontece, né? Acaba que nós acabamos contribuindo para que uma pessoa com poucos votos se eleja. Então não é interessante, né? E, claro que é uma opção de cada um, mas eu digo como se a ideia essas ideias de estratégia de votar branco nulo como protesto, isso não funciona. Agora, chegando no dia da eleição, a dona Maria vai lá com o seu título de eleitor e esqueceu o documento com foto. Pode votar ou tem o bom senso do mesário, mesmo o horário sendo biometria, tem que ter os dois documentos? Tem que ter os documento com foto. Não adianta ir só com o título. Qualquer documento com foto, pode ser a carteira de motorista, pode ser até aquela... Agora tem um título virtual que tem foto, então pode ser o virtual, mas tem que ter foto, que é justamente para evitar que outra pessoa... Mas mesmo com biometria. Não, mas mesmo assim, por exemplo, vou dar uma sugestão, a pessoa diz, eu não moro aqui, moro em tal lugar, eu vim de ônibus. O bom senso do mesário não pode nessa hora? Não, porque é uma exigência da lei eleitoral, né? Então nem adianta insistir, o mesário ele não tem poder de permitir algo que está fora da legislação, né? Então a legislação diz que tem que ser um documento com foto, tem que ser um documento com foto. Okay. Então que mensagem final a senhora deixa? Isso é interessante as pessoas se organizarem para irem votar cedo. Porque se acontece algum problema de documentação, muitas vezes a pessoa ainda tem tempo de voltar para casa, buscar o seu documento, né? E prestar bastante atenção, se informar, cuidar no título ali qual a sua zona, qual o local de votação. Okay. Então, para terminar, que mensagem final a senhora deixaria tanto para o pessoal de Eldorado quanto de Guaíba, que é a sua zona? A mensagem que eu deixo é a gente da Justiça Eleitoral, a gente trabalha muito para conseguir ter um pleito ágil, efetivo, dentro das normas da Justiça Eleitoral, mas a gente também precisa da contribuição da população para isso, né? Então, primeiro, que venham, que compareçam, que votem, de preferência, prestando atenção na questão do horário, porque no horário fechou, 5 horas fechou, não adianta insistir depois e pedir razoabilidade, pedir bom senso e dizer, olha, mas eu vim de ônibus, tem horário, a gente tem que encerrar no horário. Cuidar a questão da boca de urna, então, evitar, porque também não pode, também é proibido aquela questão dos santinhos, de espalhar santinhos em frente a locais de votação. Além de proibido, é uma conduta que suja, que estraga a cidade, né? Nós estamos numa época de muita chuva, se a gente espalha muito papel, muito santinho, depois isso tranca bueiros, isso contribui para os alagamentos. Então, é importante que a população
contribua todo mundo que tem o direito de defender seu candidato, mas para isso existem os mecanismos corretos de propaganda, né? A gente está com uma eleição com uma propaganda bem acirrada, inclusive em redes sociais e tudo, todo mundo está conseguindo se manifestar. Não tem por que a gente fazer essas condutas indevidas. No dia da eleição, nós vamos estar a postos à Justiça Eleitoral. Como eu falei, vai ter auxílio da brigada, tem os fiscais de partido também que vão estar atuando, né? Qualquer intercorrência a gente vai tentar resolver da melhor maneira possível, né? Tudo que se faz se trabalha para evitar essas intercorrências e desejar que para vocês terem uma ideia do tamanho do nosso trabalho, a gente tem 222 urnas aqui em Guaíba, 75 em Eldorado. Então é um trabalho enorme. E a gente também tem que reconhecer o trabalho que é realizado pelos servidores da Justiça Eleitoral, que são servidores comprometidos, são servidores que, principalmente nessa época, eles estão com uma carga de trabalho enorme e que trabalham para que um pleito decorra da melhor maneira possível. Quando se põe em dúvida a ética da Justiça Eleitoral, quando se põe em dúvida o sistema da Justiça Eleitoral, na verdade a gente também está botando em dúvida o trabalho dessas pessoas que estão lá suando a camiseta para que as eleições aconteçam, né? Então, cuidado com fake news, cuidado com essa troca de informações equivocadas, e para aqueles que são convocados para trabalhar com a gente, né? Esperamos que tudo corra da mais perfeita ordem. Na Pelé Pneus, seu carro está em boas mãos. Tudo na parte de pneus, rodas, balanceamento e geometria computadorizada. Profissionais treinados garantem o serviço que executam. Se seu carro precisa de atenção, o endereço certo, Avenida Nestor de Moura Jardim, 1160. O telefone 9969-07001. Venha você também para Pelé Pneus.